Nossa conversa de hoje é sobre a sua escolha de adesivo e cimento resinoso. É absolutamente importante que você consiga fazer uma boa escolha, porque isso é aquilo que vai fazer, é um dos pilares, mas essa interação positiva entre os dois é aquela que torna possível você ter sucesso no seu processo de cimentação. E aí, nas indiretas todas que você for fazer, não me interessa qual, se é inlay, onlay, coroa, faceta, o que for. O fato é que a gente precisa saber escolher bem. Então, dentro dessa escolha, tem alguns pontos importantes que eu quero trazer para a gente fazer um levantamento e pensar a esse respeito aqui. O primeiro ponto fundamental que a gente precisa pensar é na escolha do adesivo. Se nós formos colocar as categorias de sistemas adesivos que estão disponíveis hoje no mercado mundial e também no mercado brasileiro, é lógico, nós vamos ter um elenco aqui de 5 categorias básicas. Antigamente a gente só tinha 4 categorias e agora a gente pode colocar 5 categorias. Então eu vou colocar aqui só para a gente ter uma noção disso, né? Então existe uma categoria que talvez seja a categoria dos mais novos, né? Aquele que a gente chama de universal ou os multimodos. São sistemas adesivos que originalmente eles foram desenhados, foram criados para que você pudesse utilizá-los de qualquer maneira, ou com o condicionamento ácido, ou mesmo sem o condicionamento ácido. Então é uma alternativa super interessante, porque muitos clínicos têm receio de escolher esses tipos de sistemas adesivos e não ter um desempenho tão bom quanto ele acredita que teria se fizesse o condicionamento ácido. Justamente porque os sistemas adesivos universais, por natureza, eles são autocondicionantes, certo? Então, autocondicionantes, ou aí do inglês, né, que o pessoal gosta de colocar a nomenclatura, são os self-etching. Então, essa é uma primeira categoria. A segunda categoria que a gente tem dos sistemas adesivos são os autocondicionantes. Então, os autocondicionantes. E aí, dentro dos autocondicionantes, tem aqueles que vêm em um único frasco, e tem aqueles que vêm em 2 frascos. Aí é o primer acídico e o bond. E aqui é tudo numa coisa só, tudo num único frasquinho. E depois, continuar com a canetinha vermelha aqui, os adesivos que você precisa fazer o condicionamento ácido total. Por que eu chamo assim? Por que eu não, né? Por que a literatura chama assim de condicionamento ácido total? Porque para os autocondicionantes, incluindo o universal, existem uma série de testes mostrando que quando você faz o condicionamento seletivo do esmalte, há uma grande tendência de isso ser melhor. Porque esses sistemas adesivos têm dificuldade de tratar o esmalte igual eles tratam a dentina, justamente pelo fato de que o potencial condicionador deles, o primer acídico que ali está contido, tem um menor poder, digamos, acidulante do que o ácido fosfórico. Então essa é a razão de você fazer o condicionamento com ácido fosfórico nas bordas de esmalte e tentar, lógico, né, nós já vimos sobre isso, preservar o esmalte a todo custo, certo? Preservar a estrutura dental a todo custo. Então isso é fundamental. Bom, então condicionamento ácido total, aí nós temos aqueles que têm 2 frascos e aqueles também que têm só um frasquinho. Esses que têm 2 frascos, aí é o primer e o adesivo, e aqui é o que está todos em um único frasquinho. Então eu vou só circular aqui, depois lá na frente a gente vai começar a entender isso. Tá? Mas eu vou circular aqui o seguinte, ó. Esse aqui dessa categoria, esse aqui dessa categoria e esse aqui
que na verdade são todos os universais. Tanto os universais quanto alguns autocondicionantes, quanto alguns de condicionamento ácido total, existem alguns que estão contidos em um único frasquinho. E aí nós podemos classificar esses sistemas adesivos como aqueles que a gente chama de simplificados.